Imagine isso. Você está numa sala cheia de gente. As luzes são suaves, o vinho é caro, os sorrisos são calculados. Você circula, ouve elogios disfarçados de veneno, promessas vazias embaladas em charme. Ninguém diz o que realmente pensa, mas todo mundo quer algo. Ali, o poder não grita, ele sussurra, ele sorri, ele manipula sem ser percebido. Agora imagine que por alguma razão você percebe o jogo inteiro. Você enxerga por trás das máscaras. Você sabe quem está jogando com quem se submete, quem controla, quem finge ignorar. E ao perceber tudo isso, uma pergunta começa a corroer seus pensamentos. E se eu decidisse jogar também, mas melhor que todos eles? Você já pensou nisso? Não em ser bom, nem justo, mas em ser imparável. Não em agradar, mas em dobrar os outros à sua vontade. Não em pedir espaço, mas em dominar o ambiente silenciosamente. Mas aqui entra o paradoxo. Quanto mais você deseja ser autêntico, mais percebe que o mundo não recompensa sinceridade. Quanto mais você joga limpo, mais é deixado para trás. E quanto mais você tenta ser bom, mais você é usado como degrau. Então vem a pergunta inevitável. Para sobreviver entre lobos, é preciso virar um também. Talvez você tenha sido ensinado que manipular é errado, que controlar os outros é feio, que o jogo do poder é para gente perversa. Mas e se tudo isso for parte do truque? E se essas ideias forem implantadas justamente por quem não quer ser manipulado, mas quer continuar manipulando? Você já reparou que os mais perigosos nunca parecem perigosos? Eles se escondem atrás de frases doces, gestos humildes, boas intenções. São pais, professores, líderes, amantes. E quando você acorda, já está nas mãos deles. Eles te conhecem mais do que você mesmo e usam isso todos os dias. A sedução, o carisma, o controle emocional, a autoridade sutil, essas são armas invisíveis. E quem as domina, domina tudo. Agora pare e pense. Quantas vezes você agiu por medo de desagradar? Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes você cedeu porque alguém soube exatamente o que dizer para te dobrar? Você pode chamar isso de influência, mas Maquiavel chamaria de dominação estratégica. E talvez esteja na hora de aprender isso. Não para se tornar um tirano, mas para nunca mais ser uma marionete. Mas há um risco. Assim que você enxerga o jogo, você não consegue mais desver. Assim que aprende a linguagem do poder, ela começa a falar por você. Você começa a perceber que empatia pode ser uma ferramenta, que o elogio pode ser uma armadilha, que até o silêncio pode gritar ordens. E isso assusta, porque se tudo é manipulação, onde está a verdade? Mas talvez essa seja a pergunta errada. Talvez, no jogo do poder, a verdade não importa. O que importa é quem está controlando quem. E aqui surge o dilema final. Você pode continuar sendo sincero, puro, previsível, ou pode aprender as 5 regras maquiavélicas para dominar qualquer um. Regras que não foram criadas por homens cruéis, mas por homens que entenderam como a natureza humana funciona. Você está pronto para vê-las? Porque depois disso, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. A pergunta já não é mais se você está no jogo. Você está jogando ou está sendo jogado? Você não nasce manipulador. Você nasce vulnerável. E é justamente por isso que você aprende a se curvar. Desde a infância, você descobre que existe um preço para ser verdadeiro. Chorar demais, castigo, ficar bravo, rejeição, falar o que pensa, ridículo. Você entende ainda cedo que o mundo não quer a sua verdade, quer a sua obediência. Assim, sem saber, você se adapta. Aprende a sorrir para evitar conflitos, a elogiar para agradar, a calar para sobreviver. Mas cada gesto desses, aparentemente inocente, é a semente de um sistema invisível, o teatro social. Carl Jung chamou isso de persona, a máscara que usamos para existir no mundo.
ela não é um disfarce qualquer. Ela é construída a partir das exigências alheias. É a versão de você que funciona. Aceitável, domesticável. Mas o problema, como alertava Jung, é que quando a máscara se torna a única face, o verdadeiro eu, o self, se torna sombra. Tudo o que é espontâneo, selvagem, genuíno, vai para o porão, e essa sombra ignorada começa a crescer. Ela passa a se expressar por meio de doenças, sabotagens, relacionamentos disfuncionais. E você nem percebe que é escravo de um personagem criado para te proteger, mas que agora te aprisiona. Nietzsche, com sua visão cortante da moralidade, foi mais longe. Para ele, o que chamamos de virtude é muitas vezes uma forma de castração da vontade. A bondade exagerada pode esconder medo. A humildade forçada pode esconder inveja. A moral serve, muitas vezes, para manter o gado sob controle. O que é a sociedade, afinal, se não uma estrutura feita para domesticar o instinto? Você aprende que não pode ser direto demais, que não pode desejar demais, que não pode ser forte demais. Você é treinado para ser agradável, e quem agrada demais, cede demais. Schopenhauer via isso como parte da dor fundamental da existência, o desejo reprimido. Para ele, somos movidos por uma força cega, a vontade de viver, de afirmar-se, de impor-se. Mas o mundo civilizado exige controle, e onde há controle demais, há sofrimento. Você se vê cercado por regras invisíveis. Não fale assim, não reaja assim, não se destaque demais, não questione demais, não deseje demais. Aos poucos, você não sabe mais o que realmente pensa, só sabe o que deveria pensar. Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, antecipou um futuro onde as pessoas não precisavam ser controladas pela dor, mas pelo prazer. E talvez seja isso que vivemos hoje. Você não é mais oprimido com gritos. Você é sedado com curtidas, adestrado com validação, manipulado por algoritmos que te conhecem melhor do que sua própria mãe. Mas não se engane, o poder não desapareceu. Ele apenas mudou de roupa. Agora, ele se esconde nas relações, nos elogios, na linguagem, na emoção. Você já se pegou fazendo algo só porque alguém te deu uma olhadinha? Ou dizendo sim a algo desconfortável porque não queria decepcionar? Ou elogiando um inimigo para mantê-lo por perto? Esses pequenos atos não são inocentes. São microestratégias de sobrevivência social. E aqui entramos no reino de Jean-Paul Sartre. Ele dizia que o ser humano está condenado à liberdade. Temos que escolher, mas escolhemos quase sempre de forma covarde. Nos refugiamos no papel de vítimas, fingindo que não temos escolha, só para evitar o peso da responsabilidade. Você diz, não tive alternativa, mas talvez o que não teve foi coragem de enfrentar as consequências. E quando você evita o conflito, alguém assume o controle. Viktor Frankl dizia que o sentido da vida se revela no enfrentamento do sofrimento, da responsabilidade, do próprio destino. Mas quando você abre mão da sua autonomia por medo de rejeição, você entrega o leme a outro. Você se torna manipulável. E pior, começa a manipular também. Porque o manipulado, ao se sentir impotente, aprende a manipular. Não com malícia, mas com necessidade. Você aprende a sobreviver usando o que tem. Culpa, charme, silêncio, elogio, ameaça velada, aparência, status. A dominação maquiavélica não começa no palácio. Começa em casa. Na criança que aprende a sorrir para escapar da bronca. No adolescente que aprende a seduzir para ser aceito. No adulto que aprende a controlar sem parecer controlador. E se todos estão jogando esse jogo, quem está realmente no comando? A resposta assusta, porque talvez ninguém esteja. Talvez sejamos apenas fragmentos de desejo, medo e vaidade, se manipulando mutuamente, como bonecos cegos em busca de controle. Mas há uma saída, e ela começa com consciência. Só quem enxerga o mecanismo pode reprogramar o jogo.
Você está preso em um jogo que não escolheu, aprendeu as regras para sobreviver, jogou, venceu, mas agora sente no fundo algo errado, porque o que deveria te libertar, o poder, começou a te consumir. A rebelião começa aqui e não é contra o mundo, é contra a mentira que você mesmo acreditou, que para ter controle você precisa manipular, que para ser respeitado você precisa fingir, que para vencer você precisa deixar de sentir. Mas e se não for assim? E se o verdadeiro domínio não for sobre os outros, mas sobre si? E se a liberdade estiver não em escapar do jogo, mas em jogá-lo com consciência? A primeira revolução é interior. Ela começa no momento em que você diz: eu me recuso a ser escravo da máscara que eu mesmo construí. Essa é a virada mais radical. O poder verdadeiro não é o de manipular, é o de não precisar mais manipular. É o de ser tão autêntico, tão centrado, tão inteiro, que a própria presença já altera o ambiente. Mas como chegar lá? Você precisa reaprender a estar no mundo sem mendigar aprovação. Isso exige coragem, porque você será mal interpretado. As pessoas vão se afastar, vão dizer que você mudou, que está egoísta, que está arrogante. Mas o que elas estão dizendo, na verdade, é: você parou de ser controlável. E é aqui que muitos desistem. Porque perceber que o seu carisma era só uma forma de dependência emocional é doloroso, mas é libertador. Veja figuras históricas que se libertaram do jogo sem se tornarem tiranos. Søren Kierkegaard, filósofo que escolheu viver como uma contradição viva, recusando status, casamento, glória, para preservar sua singularidade. Nelson Mandela, que mesmo preso por 27 anos, recusou o discurso da vingança. Usou o poder não para dominar, mas para integrar. Simone Weil, que abandonou o conforto da filosofia acadêmica para trabalhar nas fábricas e viver com os marginalizados, em nome da verdade encarnada. Jesus, que recusou o papel de rei e optou pelo de servo, invertendo totalmente a lógica de domínio. Todos eles tinham algo em comum, reconheciam o poder, mas não eram reféns dele. E você pode fazer o mesmo. Como? Comece com 3 passos. 1. A arte da presença inabalável. Pare de reagir. A manipulação só funciona em quem precisa agradar. Quando você está centrado em si, calmo, conectado, o manipulador perde força. Você se torna um espelho, e todo mundo teme o espelho, porque ele revela quem realmente está no controle. Não se trata de ser frio, mas de ser inteiro. Você não precisa se apagar para ser aceito. Você não precisa fingir humildade para ser amado. Você só precisa existir por inteiro, com verdade, com firmeza, com intenção. 2. O domínio silencioso da verdade. Manipuladores mentem, estratégicos distorcem. Você vai usar outra arma, clareza, dizer o que pensa com calma, negar quando necessário, aceitar perder quando a integridade estiver em jogo. Isso vai te fazer perder algumas batalhas, mas vai te garantir a única vitória que importa: respeito verdadeiro, de si mesmo e dos outros. A clareza assusta, porque ela exige responsabilidade, mas também liberta, porque você não precisa mais esconder nada. 3. O carisma autêntico. Você pode ser magnético sem manipular, pode ser irresistível sem enganar, pode liderar sem dominar, mas para isso você precisa abandonar a obsessão por controle. Carisma real nasce da conexão, não da performance. Você olha nos olhos, você escuta, você fala com intenção, você age com propósito, e por isso os outros te seguem, não porque você os prendeu, mas porque você os tocou. Esses 3 passos não são mágicos. Eles exigem prática, paciência e uma dose de desconforto. Mas eles funcionam, porque o mundo está faminto por autenticidade, cansado de jogos, cansado de máscaras, cansado de manipulações veladas. Você não precisa se esconder atrás de estratégias maquiavélicas.
Você pode usá-las com consciência, não para dominar, mas para despertar. Você não veio ao mundo para ser mais um jogador, você veio para ser a regra nova. E talvez seja isso que mais assuste os que ainda jogam o velho jogo. Imagine o seguinte: você está sozinho numa sala sem espelhos, sem telas, sem público. Ninguém te observa, ninguém te julga, ninguém espera nada de você. Você respira e pela primeira vez percebe que tudo o que construiu, imagem, reputação, influência, não serve de nada aqui. O poder que parecia te proteger não tem efeito onde não há plateia. É nesse silêncio que a verdade vem. Você nunca quis dominar ninguém. Você só queria se sentir vivo e confundiu controle com presença. Confundiu obediência com amor. Confundiu estratégia com valor. Agora, diante do nada, você sente tudo e entende. A dominação era só um disfarce para o medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser abandonado, medo de ser visto como fraco, medo de que, sem o jogo, você fosse irrelevante. E então, como quem acorda de um sonho antigo, você passou a vida tentando ser temido, quando na verdade sempre quis ser compreendido. Esse é o ponto de ruptura. Você não precisa mais vencer. Não precisa mais provar, não precisa mais controlar, porque você entendeu a maior de todas as verdades. O verdadeiro poder é não precisar de poder. O manipulador vive em guerra com o mundo, mas o mestre vive em paz consigo mesmo. Ele não domina, ele irradia, ele não impõe, ele atrai, ele não convence, ele transforma. Isso é o que os filósofos mais radicais tentaram mostrar. Nietzsche falou da vontade de poder, mas também alertou sobre o perigo da autodestruição quando essa vontade se desconecta do espírito. Jung buscava a totalidade, o casamento entre luz e sombra, razão e instinto, ego e inconsciente. Frankl dizia que só o sentido nos salva do desespero. Sartre defendia a liberdade, mas não a fuga irresponsável, e sim o peso de viver com a própria escolha. E todos, de formas diferentes, apontavam para isso. Você só será livre quando parar de fugir de si mesmo. Porque no fim, todo jogo de dominação é um jogo contra você. Cada pessoa que você tenta controlar é uma parte de você que você ainda não aceitou. Você tenta silenciar os outros, porque ainda não aprendeu a escutar a sua própria voz. Você tenta manipular emoções alheias, porque ainda tem medo das suas. Você cria máscaras, porque acredita que seu rosto real não será amado. Mas e se for? E se você se permitir ser visto, cru, imperfeito, incompleto, e for exatamente isso que te torne irresistível? Esse é o novo paradigma. Não o do domínio, mas da integração. Você não precisa escolher entre ser estratégico ou sincero, entre ser influente ou vulnerável, entre ser firme ou compassivo. Você pode ser tudo, porque o ser humano inteiro não é coerente, ele é paradoxal, e é essa contradição viva que nos torna reais. A nova forma de poder é esta: ser inteiro. Mesmo que te custe o jogo, porque quando você é inteiro, você não compete, você cria, não imita, inspira, não controla, guia. E o mundo, confuso no início, começa a te reconhecer, porque a autenticidade é magnética e liberdade emocional é rara. Você não será seguido por medo, será seguido por ressonância, e quem não suportar sua verdade nunca esteve pronto para sua presença. Essa é a realização final. Você não precisa enganar ninguém para vencer. Você só precisa parar de se enganar. A vitória real não é dominar o outro, é reconquistar aquilo que você perdeu no caminho. Sua inteireza, sua clareza, sua alma. Você não é mais um jogador. Você é o tabuleiro, e quem pisa em você com mentira, escorrega. Conclusão cinematográfica. Agora, respire fundo. Feche os olhos e imagine-se voltando para aquele quarto onde tudo começou, onde você escondia suas emoções, onde ensaiava frases, onde colocava a máscara. Mas dessa vez,
algo mudou. Você entra inteiro, você fala sem script. Você ama sem proteção, você vive sem precisar vencer, porque agora, finalmente, você está em casa. Imagine o seguinte, você está sozinho numa sala sem espelhos, sem telas, sem público. Ninguém te observa, ninguém te julga, ninguém espera nada de você. Você respira e pela primeira vez percebe que tudo o que construiu, imagem, reputação, influência, não serve de nada aqui. O poder que parecia te proteger não tem efeito onde não há plateia. É nesse silêncio que a verdade vem. Você nunca quis dominar ninguém. Você só queria se sentir vivo e confundiu controle com presença. Confundiu obediência com amor. Confundiu estratégia com valor. Agora, diante do nada, você sente tudo e entende. A dominação era só um disfarce para o medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser abandonado, medo de ser visto como fraco, medo de que, sem o jogo, você fosse irrelevante. E então, como quem acorda de um sonho antigo, você passou a vida tentando ser temido, quando na verdade sempre quis ser compreendido. Esse é o ponto de ruptura. Você não precisa mais vencer. Não precisa mais provar, não precisa mais controlar, porque você entendeu a maior de todas as verdades. O verdadeiro poder é não precisar de poder. O manipulador vive em guerra com o mundo, mas o mestre vive em paz consigo mesmo. Ele não domina, ele irradia. Ele não impõe, ele atrai. Ele não convence, ele transforma. Isso é o que os filósofos mais radicais tentaram mostrar. Nietzsche falou da vontade de poder, mas também alertou sobre o perigo da autodestruição quando essa vontade se desconecta do espírito. Jung buscava a totalidade, o casamento entre luz e sombra, razão e instinto, ego e inconsciente. Frankl dizia que só o sentido nos salva do desespero. Sartre defendia a liberdade, mas não a fuga irresponsável, e sim o peso de viver com a própria escolha. E todos, de formas diferentes, apontavam para isso. Você só será livre quando parar de fugir de si mesmo. Porque no fim, todo jogo de dominação é um jogo contra você. Cada pessoa que você tenta controlar é uma parte de você que você ainda não aceitou. Você tenta silenciar os outros, porque ainda não aprendeu a escutar a sua própria voz. Você tenta manipular emoções alheias, porque ainda tem medo das suas. Você cria máscaras, porque acredita que seu rosto real não será amado. Mas e se for? E se você se permitir ser visto, cru, imperfeito, incompleto, e for exatamente isso que te torne irresistível? Esse é o novo paradigma. Não o do domínio, mas da integração. Você não precisa escolher entre ser estratégico ou sincero, entre ser influente ou vulnerável, entre ser firme ou compassivo. Você pode ser tudo, porque o ser humano inteiro não é coerente. Ele é paradoxal. E é essa contradição viva que nos torna reais. A nova forma de poder é esta: ser inteiro. Mesmo que te custe o jogo, porque quando você é inteiro, você não compete, você cria, não imita, inspira, não controla, guia, e o mundo, confuso no início, começa a te reconhecer, porque a autenticidade é magnética e liberdade emocional é rara. Você não será seguido por medo, será seguido por ressonância, e quem não suportar sua verdade nunca esteve pronto para sua presença. Essa é a realização final. Você não precisa enganar ninguém para vencer. Você só precisa parar de se enganar. A vitória real não é dominar o outro, é reconquistar aquilo que você perdeu no caminho. Sua inteireza, sua clareza, sua alma. Você não é mais um jogador, você é o tabuleiro. E quem pisa em você com mentira, escorrega. Conclusão cinematográfica. Agora, respire fundo, feche os olhos e imagine-se voltando para aquele quarto onde tudo começou, onde você escondia suas emoções, onde ensaiava frases, onde colocava a máscara. Mas dessa vez, algo mudou. Você entra inteiro. Você fala sem script.
Você ama sem proteção. Você vive sem precisar vencer, porque agora finalmente você está em casa.